hoje a gente vai revisar o projetinho da Ana Beatriz, que é um site para incentivar os homens a irem ao médico. Esse projeto foi enviado através do Bootcamp UI UX, meu curso gratuito de UI UX Design que tá todo no YouTube. Vou deixar o link para ele na descrição. Então vem comigo aqui pro projetinho da Ana Beatriz. Ela me mandou aqui o link do Notion dela. O que acontece? Esse Notion ele foi um modelo que eu passei no Bootcampinho e eu entendo que esse Notion tem aqui as tarefinhas, as coisas que ela fez e tudo mais. Mas eu acho que seria interessante, pensando em uma pessoa externa, por exemplo, imagina que você vai mandar para um recrutador, para uma empresa que vai te contratar, seria interessante talvez você mandar isso de uma forma mais linear, talvez como um estudo de caso, ou até um modelo do Notion que já mostrasse de forma mais resumida as coisas que você fez. Porque, por exemplo, eu vi aqui que você fez muita coisa bacana, você fez o briefing, o que você ia fazer, essa desk research, você pesquisou então em outros sites, em outros locais, enfim, para entender o que era possível, o que não era possível, fez pesquisa qualitativa, ou seja, conversou com 4 pessoas, legal que você fala a amostra quantas pessoas fizeram parte dessa pesquisa, talvez desse para trazer até um perfil, homens entre tanto e tantos anos, tal local e assim por diante. Bacana que você traz a amostra, mas você poderia talvez trazer esses dados de uma forma mais resumida. X% dos homens acharam isso, X% dos homens isso, porque isso ajudaria a gente conseguir consumir o conteúdo de uma forma mais agradável. Além disso aqui, a pesquisa quantitativa, eu fiquei um pouco confusa se a pesquisa quantitativa e qualitativa foram a mesma, porque ambas têm 4 respostas. O caminho mais comum que acontece, lógico, não é obrigado a fazer isso, é você fazer a pesquisa qualitativa, ou seja, conversar com algumas pessoas para entender o que elas sentem sobre o assunto e assim por diante, e depois para validar, por exemplo, para validar se o problema de 1, 2, de 4 homens é o problema de 10, de 20, de 30, de 50 homens, aí a gente lança a pesquisa quantitativa. Qualitativa normalmente conversando com a pessoa e quantitativa normalmente, sei lá, manda um formulário lá e a galera responde e assim por diante, beleza? Aqui ela fez, eu achei muito legal que ela fez até uma entrevista com um urologista. E ela até deixou aqui o áudio da entrevista, enfim, poderia ter deixado aqui um resuminho, por exemplo, dos principais pontos, enfim, mas legal que ela se preocupou de ir lá e conversar com um médico urologista também para entender por que os homens têm dificuldade de ir ao médico. Então, todos esses são coisas bem bacanas. Aqui, quando ela traz o objetivo de problemas centrais, é legal que nesse ponto ela traz algumas coisas mais resumidas. Então, talvez eu imaginaria que você pudesse escrever um estudo de caso contando um pouco da tua experiência, enfim, e a partir desses dados, eu acho que seria bem bacana, porque eles já estão um pouquinho mais resumidos. Por exemplo, ela coloca aqui as motivações dela e trazer informações importantes sobre a ida preventiva ao médico, conscientizar, quão é importante que os familiares incentivem, os problemas centrais, legal, ela tem um problema para resolver. Quais são a maioria dos problemas? Que os homens não têm costume de ir ao médico, que conhecem a importância, mas muitas vezes só vai se familiares incentivarem, que alguns acabam indo quando já tem uma doença em estado avançado. Mas se fosse, por exemplo, um estudo de caso ou um link que você fosse mandar para alguém, seria interessante você colocar os dados, de onde que você tirou esses dados, se for através da pesquisa que você fez, ou através de link de sites, assim por diante. Aqui também, ó, o que deve resolver é conscientizar, procurar fazer um check-up anualmente, público-alvo, as personas dela, enfim, ela até deixou aqui mais detalhado, que não tem concorrentes, vantagem competitiva. Então ela fez um trabalho bem legal, ela fez bastante coisa, mas quando a gente olha, por exemplo, somente o link assim, a gente parece que ela não fez tanta coisa assim, mas quando a gente explora, a gente vê que ela fez um trabalho bem bacana de pesquisa, que falou com muitas pessoas, que descobriu muitas coisas. E a partir disso, a gente vai pro resultado, pro site que ela construiu. E eu tô aqui com o site que ela fez. E assim, ó, tem alguns pontos que eu acho bem interessante de ressaltar. Em geral, o site tem bastante informação, tem bastante conteúdo, dá pra ver que tem até a entrevista que ela fez aqui, enfim, tudo isso ela se preocupou, até o link pro Instagram, dá pra ir pra próxima página, dá pra voltar pra página inicial, por exemplo. Porém, o que me preocupa um pouco nesse site, que ó, ele tá todo com um fundo azul e o azulzinho em cima, são tipografias que às vezes elas, para textos longos, não é tão interessante de ler. Se você fosse utilizar esse fundo azul, a minha sugestão seria que você utilizasse daí um azul até um pouco mais escuro ainda, para ser como se fosse um dark mode, ou seja, um modo escuro do site. E daí, nesse caso, nos textos aqui, evitar usar esse azulzinho, porque esse azulzinho ele chama muita atenção no olho. Para textos mais longos, por exemplo, como você tem aqui, acaba deixando quase muito brilhante, sabe? Fica difícil a leitura. Tentar usar um esquema de cores mais neutro. Poderia até no título, assim até poderia utilizar. Porém, nos textos eu não sei se seria interessante. Eu vi que quando você coloca as referências, você tentou puxar, a minha impressão é que você tentou puxar para o Novembro Azul, e por isso que você usou o azulzão. Porém, por ser algo de saúde, será que o fundo escuro não fica muito pesado
ajustado, se for a tua intenção e você tiver um objetivo claro com isso, pode ser até legal para quebrar um pouco os paradigmas e realmente chocar. Porém, se não tivesse bem claro, talvez valha a pena partir para um fundo mais claro, enfim, justamente para trazer essa sensação de saúde. Eu dei umas leves ajustadas bem rápido para mostrar alguns pontos que talvez pudessem ser ajustados e que ajudassem no teu projeto. Não mexi em tudo, até para desafiar vocês a tentarem melhorar esse layout. O que eu sugeri, ó, primeira coisa, tá vendo que eu usei o fundo aqui, ó, eu usei um azulzinho bem clarinho, não é branco. Ou seja, ele já traz a sensação mais clara, lembra algo um pouco mais de saúde. Legal que tem a foto aqui, mas eu sinto falta um pouquinho de um texto mais chamativo nessa capa, sabe? Do que esse site tá falando? O que é o mais importante desse site? Poderia guiar um pouco mais o usuário. A minha sugestão, o teu site, ele tem uma estrutura muito parecida com o de portais, que tem links para outros locais, que tem, por exemplo, artigos e assim por diante. A minha sugestão é que você pesquise mais referências de blogs, de portais, veja de que forma que a galera estrutura os textos, quais tipos de texto que tem na home, como que é estruturado o artigo. Por exemplo, eu sugeri aqui também, ó, na página de artigo, melhorei um pouquinho os espaçamentos, a hierarquia do título. Uma coisa bacana, ó, aqui nesse caso até nem precisaria de tanto destaque, mas deixei só de exemplo que você poderia, por exemplo, só num local que você quer chamar a atenção, por exemplo, eu quero que o usuário clique aqui, poderia usar um outro tonalidade de azul, um azul mais vivo, por exemplo. Aqui, ó, uma outra sugestão, como você tem muito texto, eu sugiro que você trabalhe melhor o espaço entre o texto. Quando a gente olha lá o teu projeto, ó, quer ver a mesma página, só pra gente comparar, ela tá aqui, ó, tudo muito grudadinho, então dá pra aumentar um pouco mais o espaço entre linhas. Poderia até, por exemplo, separar o que é pergunta do que é resposta, deixar isso mais separado. Dá uma pesquisada em entrevistas, em outros blogs, de que forma que eles estruturam isso, sabe? Porque isso vai ajudar a deixar o teu projeto ainda mais bacana. Tomar cuidado, ó, que o espaçamento da tipografia aqui é diferente da tipografia aqui e é tudo corpo de texto, sabe? Se não tem um motivo para isso, o ideal é que utilize o mesmo corpo de texto. E além disso, eu sugeriria tomar mais cuidado com os textos, evitar colocar tantos blocos de texto tão grandes, porque isso acaba deixando o teu layout muito carregado. No máximo, tenta quebrar em tópicos, tenta quebrar em cards, tenta colocar ícones para auxiliar o layout a ficar mais dinâmico. Tudo isso vai ajudar a deixar teu layout ainda mais bacana. Aqui também, ó, eu vi que você deixou o mobile e também é a mesma coisa. Ficaram uns textões aqui gigantes e acaba ficando cansativo para ler, sabe? O tamanho da tipografia até tá bacana, mas poderia trabalhar melhor o espaçamento, hierarquia, títulos e assim por diante. E aqui, ó, o guia de estilo, eu achei bem legal que você fez o guia de estilo, que você deixou ele bacana, mas eu senti falta de você utilizar mais ele, porque, por exemplo, quando você vem no teu Figma, você não tem nenhum estilo mesmo. Você poderia vir, por exemplo, o meu estilo de título M é esse, você poderia ter clicado aqui nos quadradinhos, clicado no maisinho e ter adicionado aqui, por exemplo, heading / medium, e agora você já tem o estilo de título médio. Aí, por exemplo, quando você vem aqui na página, eu quero usar o estilo de título médio, você poderia clicar aqui e já selecionar e usar aqui, por exemplo, o teu estilo de título médio. Até acho que aqui o largo ficaria melhor, mas só para dar um exemplo, porque agora, ó, se você muda esse estilo, até vou aplicar aqui em mais um local só pra gente visualizar, ó. Quando você muda agora esse estilo, vou clicar aqui nas propriedades, vou só mudar aqui, por exemplo, para 48, tipo tava antes, ele já muda, ó, em todos os locais que tinha aquele estilo aplicado. Então é legal que você pensou nisso, mas poderia ter até explorado isso melhor no teu layout. A mesma coisa para as cores. Você poderia, por exemplo, para cada uma dessas cores, clicar no quadradinho, clicar aqui no maisinho aqui, ó, primary / blue, sei lá. Então já estaria o azul destaque aqui. Porque as tuas cores neutras, elas chamam mais atenção do que a cor primária. E isso é um cuidado que você tem que tomar. Normalmente a cor neutra é a cor que não chama muita atenção. É, por exemplo, esse azulzinho aqui de fundo. É, por exemplo, se for um dark mode, é o preto, é uma cor neutra. Mas essas cores aqui, elas não são muito neutras, elas são muito chamativas. Inclusive, cuidar que, por exemplo, será que você precisa desses dois tons de azul? Eles são tão parecidos. Será que faz sentido você usar um em um local e outro em outro? Talvez pudesse unificar e ter somente um deles, beleza? Então esses são somente alguns cuidados. Em geral, o teu projeto está muito bacana. Parabéns por todas as etapas. Achei muito legal a parte de fazer uma entrevista com o médico mesmo. Acho que isso enriquece muito o projeto. Poderia apresentar de uma forma mais bacana, que ficaria ainda mais legal para ver todo o teu processo, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês querem mais review como esse, já sabe, se inscreve no canal, @xarcreativo em qualquer canto do mundo, em qualquer canto dessa internet, você vai me encontrar por aí. Obrigada, gente!